Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início ao nosso estudo sobre hermenêutica. Hoje, diferente dos outros vídeos, eu não vou deixar a minha carinha aqui do lado, a gente vai utilizar só o slide, tá bom? Porque eu tive um probleminha com a internet onde eu estava usando, eu tive que me locomover e aí eu não estou aqui com a câmera que normalmente eu uso e a webcam do notebook ela tá bugadinha, ela tá desligando sozinha. Então hoje a gente vai fazer uma aulinha aí breve, apenas com os slides mesmo, os versículos bíblicos que a gente for alternando aqui, tá bom? Então vamos começar a falar sobre hermenêutica, tá? Hermenêutica é basicamente uma ciência ou uma arte, né? Você pode interpretar aí da maneira como você achar melhor, que trabalha com a interpretação de textos, né? É, a gente está trabalhando aqui a hermenêutica dentro da religião, a hermenêutica dentro da teologia, mas ela não é uma ciência própria da religião, da teologia, assim como a gente comentou sobre antropologia, lembra? O estudo do homem, que não é um estudo próprio, exclusivo da teologia, também é um estudo da biologia, né, de outras ciências humanas, né, como sociologia e por aí vai. A hermenêutica, ela é uma ciência que é trabalhada como interpretação de um texto, normalmente, para retirar um significado para uma determinada época, para um determinado povo. Então, quando a gente fala de hermenêutica, a gente já pensa na interpretação de um texto bíblico, mas ele não é propriamente exclusivo dos textos bíblicos. Você pode, a hermenêutica ela pode ser utilizada como, por exemplo, a interpretação de uma notícia antiga, né, de um texto antigo que não é propriamente um texto religioso, mas que você precisa interpretar. Né? Digamos que a gente tem textos antigos, como os textos de Romero, a Ilíada, Odisseia, e aí a hermenêutica, né, junto com outras ciências com as quais elas andam lado a lado, nos dá a entender que tipo de texto é aquele, como que ele poderia ser interpretado, a intenção do autor em escrever, mas eu deixei aqui citado que a hermenêutica ela pode ser utilizada no campo jurídico, no campo filosófico, no teológico, né? No caso, por exemplo, da hermenêutica sendo utilizado em campo jurídico, a gente tem a interpretação basicamente das leis. Né? Então, a gente mesmo aqui no Brasil vive debaixo de um conjunto de regras, de um conjunto de leis, né? E nos Estados Unidos, em outros países, e na hora que alguém infringe essas leis, é necessário se fazer uma interpretação dessas leis para que a gente aplique a pena correta a cada caso. O mesmo se passa dentro da filosofia, o mesmo se passa dentro da teologia. Textos filosóficos aí são extremamente antigos também, e quanto mais antigo, maior é a necessidade de você trabalhar ele hermeneuticamente para a gente encontrar um significado, uma mensagem aí atualizada de acordo com aquilo que o autor queria passar, mas de uma maneira atualizada. Tá? Bom, da onde vem esse termo? O termo hermenêutica vem de Hermes. Hermes era um deus grego, como vocês estão vendo aí. E o Hermes, ele era um deus da comunicação, tá? Ele seria o deus, se não me engano, ele seria Júpiter entre os deuses romanos, se não me foge a memória aqui. E ele seria aquele deus que criou a escrita, a linguagem, porque ele está sempre associado a essa característica de comunicador. Ele era um intérprete dos deuses, né? Os deuses tinham que se comunicar com os humanos, e aí o Hermes era aquele que ouvia a mensagem dos deuses, talvez numa linguagem que os humanos não compreendessem, e Hermes tinha que passar essa mensagem de maneira inteligível, de maneira acessível aos humanos. Então, a gente tem aí essa figura que é o Hermes, da onde teria se originado essa palavra hermenêutica, né, com esse sentido de interpretação, de alguém que ouve palavras que de repente não são tão fáceis de compreender e precisa explicar o seu sentido
para um público que não compreenderia sem a ajuda desse intermediário, né? Então a hermenêutica ela faz isso. Ela faz a intermediação entre uma mensagem talvez pouco compreensível para que ela se torne compreensível, inteligível para o seu público, né? Então a gente tem aí esses pequenos significados referente à hermenêutica e a gente vai trabalhar nesse terceiro tópico aqui essa divisão, né, de hermenêutica geral e hermenêutica especial. A hermenêutica geral vai falar sobre estudo de regras de interpretação de toda a Bíblia. Então existem várias regras que a gente aplica para estar interpretando a Bíblia. A gente utiliza várias ciências correlacionadas, né, até a gente chegar na hermenêutica. Eu gosto sempre de pensar na hermenêutica como o passo final, porque antes de você conseguir o significado do texto, antes de você conseguir a interpretação e a mensagem correta para o nosso tempo, a gente precisa se aprofundar em outras ciências como crítica textual, crítica literária, crítica histórica, exegese, às vezes teologia sistemática, para que em determinado texto você consiga aí, extrair uma interpretação adequada. Tá? Então a hermenêutica geral estuda as regras para a interpretação de toda a Bíblia, enquanto a hermenêutica especial, o autor da apostila fez essa divisão, ele trabalha principalmente o estudo de alguns gêneros específicos, né, como parábolas, tipos, profecias e outros. Aí seria uma hermenêutica, uma interpretação mais focada em um gênero, né, que a gente encontra dentro da Bíblia. Bom, e aí vamos pegar essa hermenêutica geral, né? Então ela é feita com base nas análises histórico-cultural, léxico-sintática, contextual e teológica. O que seria cada uma dessas palavrinhas aqui? Cada uma delas a gente trabalha dentro de outras ciências, né? Essas ciências auxiliares e esses estudos relacionados que a gente vai ver aqui embaixo. Mas para você chegar a uma compreensão do texto, a ideia que o autor queria expressar, você precisa do contexto histórico-cultural, né? Você precisa saber o máximo possível de como o autor pensava quando ele escreveu um determinado texto. Porque as pessoas têm o costume de errar muito nisso, de ler o texto a partir da sua própria visão, como se tivesse sido escrito hoje, aqui no Ocidente, no século XXI, né? E se esquece que a história onde o autor está inserido é muito diferente, a cultura onde o autor está inserido é muito diferente, a forma de pensar, né? Como que era a sociedade, como que era a legislação, qual que era o papel do homem, qual que era o papel da mulher, qual que era o papel da religião. É muito diferente daqueles que a gente tem aqui no Ocidente, né? 2.000, 3.000 anos atrás. Né? Talvez o texto mais antigo que a gente tem na Bíblia tenha sido escrito há cerca de 3.500 anos, o mais novo há quase 2.000 anos. Então a gente tem uma distância cronológica muito grande. Então a gente precisa fazer uma análise do contexto histórico e da cultura onde o autor está inserido para que a gente possa conseguir o máximo possível, né, extrair ali o porquê daquilo ter sido escrito na maneira como foi escrita. A gente não pode pegar um texto e interpretá-lo da maneira como ele está. Por exemplo, na carta aos Coríntios, não me lembro se no capítulo 12 ou 14, Paulo ordena que as mulheres coloquem o véu no ato da oração ou no ato da adoração, quando estão em comunhão, né? E se a gente simplesmente pegar esse texto e aplicar ele da maneira como ele está, sem ignorando contexto histórico e cultural, a gente vai continuar colocando o véu nas mulheres até os dias de hoje, como é o caso da Congregação Cristã no Brasil, por exemplo. Agora, quando você estuda o contexto histórico, cultural onde Paulo está inserido, aí você entende, né, que existem alguns motivos específicos para aquelas mulheres terem que se cobrir com véu, a princípio uma questão de pudor, né, uma questão de indecência, uma questão de costume judaico. Então você encontra razões para que Paulo de fato peça para que as mulheres se cubram.
o que é completamente diferente do contexto histórico na qual nós estamos inseridos. A gente não pode pegar uma regra daquela época e aplicarmos nos dias de hoje, ignorando completamente esse sentido, né? Contexto, análise léxico-sintática tem mais a ver, está dentro do campo da exegese, e essa análise léxico-sintática tem a ver com as palavras utilizadas dentro do idioma na qual o texto foi escrito. Eu deixei aqui para frente um exemplo que a gente tem em Mateus 24. Vou pular aqui um pouquinho. Opa, não deu. Mateus 24, 39, sermão escatológico. Vamos pegar aqui o que Jesus estava falando. Vamos pegar o capítulo inteiro. Vou descer até o versículo 39. E existe uma interpretação dúbia aqui de alguns teólogos. Jesus está falando que antes do dilúvio de Noé, nos tempos de Noé, as pessoas faziam o que queriam. Se casavam, davam-se em casamento. E aí no 39. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, atenção nessa palavrinha, levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e um deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Então, a partir dessa análise, de uma análise hermenêutica, ignorando completamente a língua original grega na qual foi escrito, você pensa, bom, versículo 39 diz que o dilúvio os levou. Levou para onde? Morte e destruição. Então, quando a gente chega no 40, versículo imediatamente após, estando dois no campo, será levado um. Então, esse levado deve ter correlação com o levado do versículo anterior. Sendo assim, esse levado seria também para a morte e para a destruição, e o deixado seria quem ficou para ser guardado por Deus. Então, essa aqui é uma interpretação, tá? Mas a apostila nos mostra, não fui confirmar ainda nos dicionários bíblicos, que a palavra levou, escrita no versículo 39, ela é diferente da palavra levado aqui do versículo 40. Enquanto a do versículo 39 realmente tem um sentido de levado para a morte e destruição, a do versículo 40 seria uma palavra diferente, utilizada para sempre que você vai levar uma pessoa no sentido de amizade, no sentido de comunhão, e não como morte e destruição. São duas palavras gregas que podem ser traduzidos como levou e levado, porém são aplicadas em contextos diferentes. Então, essa questão do estudo da análise léxico-sintática, ela é muito importante para a compreensão de alguns textos, especialmente quando o pessoal vai discutir escatologia, que tem tantas nuances nos textos, que tem tantas diferenças. E aí tem a questão contextual, e a questão teológica. Todas essas análises elas são importantes aí no estudo da hermenêutica geral. Então, como eu já comentei, a hermenêutica ela é extremamente necessária por conta dessas distâncias que a gente tem com o texto. Distância cronológica, foi escrita há muito tempo atrás. Distância cultural, a nossa cultura é muito diferente das deles. Distância geográfica, estamos num lugar muito mais longe. Distância linguística, a maneira como uma pessoa pensa depende muito do seu idioma. Então, a gente tem um idioma completamente diferente do grego e do hebraico, Nosso idioma ele é aí latino, o grego tem até algumas, uma proximidade ali por causa da época, mas ainda assim o hebraico é extremamente distante e a gente precisa minimizar essas distâncias aqui, tá? E aí a gente volta e meia, a gente usa algumas ciências auxiliares para dar uma mão nesse processo de interpretação, tá? Tem uma lista bem grande de ciências auxiliares na apostila, e eu deixei resumido algumas aqui. Antropologia, que é o estudo do homem. A arqueologia, ela é muito importante, principalmente porque a gente está falando de fatos antigos.
Então, a arqueologia que faz esse estudo de campo, atrás de material antigo, atrás, de repente, de inscrições antigas, pergaminhos, inscrições em pedras, escavações, né? E as descobertas que a arqueologia faz, muitas delas vão dando cada vez mais base para alguns eventos históricos bíblicos tão antigos, né, que não teria como a gente comprovar sem a arqueologia, né? Até 100, 200 anos atrás, se eu não me engano, o próprio Nabucodonosor era um personagem completamente bíblico, né? Até que foi descoberto pela arqueologia que realmente ele existiu como rei da Babilônia. Então, tem várias ciências auxiliares que ajudam a gente a chegar mais perto aí da interpretação. Paleografia, que a gente vê, por exemplo, a datação histórica dos escritos, né, o estudo da própria história. Então a gente tem várias dessas pequenas ciências auxiliares aí que ajudam a gente a ter uma compreensão interessante. Estava comentando com o pessoal em sala, eu vi um pregador falando e eu não cheguei a comprovar também, né? Faltou aí um esforcinho meu. Mas, por exemplo, quando Saul ele ia para uma guerra contra os filisteus, a última guerra na qual ele ia morrer, ele estava desesperado, porque Deus não falava com ele, nem por profetas, nem por sonhos, nem de nenhuma forma, ele já estava esperando a morte. Ele vai consultar uma pitonista, uma pitonisa, uma feiticeira, né? Uma mulher necromante que consultava os mortos, e ele queria ouvir Samuel, que já tinha morrido. E ela ficava em Endor. E é interessante que a Bíblia ela dá a localização geográfica onde o exército inimigo dos filisteus estavam acampados, e a localização dessa feiticeira ficava além do exército inimigo. Então Saul disfarçado teve que passar, inclusive pela região onde estava acampado o exército inimigo para chegar a essa mulher. E aí nesse estudo da geografia a gente consegue ter esses detalhes que são, assim, no mínimo, interessantes. Tá? Bom, outros estudos relacionados, tá? A gente tem aí a formação do cânon, a crítica textual, a crítica histórica, a exegese, a teologia bíblica e a teologia sistemática. A gente vai ver um pouquinho sobre o que é cada um desses estudos relacionados e nas próximas aulas a gente entra um pouquinho mais dentro, né, desses assuntos. Então vamos lá. Estudo do cânon foi exatamente aquilo que a gente fez nos 2 últimos meses, né? A gente estudou a introdução ao Antigo Testamento, estudamos a introdução ao Novo Testamento, e aí a gente estudou a maneira como os livros foram escritos, quem os escreveu, suas datas, o processo na qual eles foram sendo considerados inspirados pelo Espírito Santo, né? O que confere a ele a autoridade de um livro divino, né? Então, tudo isso serve aí como estudo do cânon para colaborar com a hermenêutica, tá certo? E a gente comentou também que os textos antigos, originais, né, os autógrafos que a gente fala, eles se perderam todos. Né? Novo Testamento, por exemplo, a Bíblia inteira mais antiga que a gente tem são os códices que eu comentei, né? Sempre esqueço um, é o do Vaticano, Alexandria, Efraimita, e eu não sei se é o de Jerusalém, mas data do século V. E a gente tem, se eu não me engano, quase 6.000 cópias do Novo Testamento, antigas, onde nenhuma bate 100% com a outra. Então a crítica textual analisa esses textos antigos para a gente chegar o mais perto possível daquilo que o autor ele realmente falou. A crítica histórica, vocês vão perceber que o redator da apostila sempre diz que é mais utilizada por teólogos liberais, tá? Mas ela não é uma ciência ruim. Né? A crítica histórica, perdão, ela é sempre muito útil para a gente fazer aquela análise de quem escreveu, quando realmente escreveu, se aquele texto ele é um só ou se de repente tem alguma coisa que foi adicionada depois, né? E normalmente existe sempre alguns atritos entre o conservadorismo e o liberalismo, né? O conservadorismo sempre fica naquelas
naquelas ideias de que o Pentateuco foi Moisés que escreveu e ninguém abre mão disso, enquanto normalmente o liberalismo vai falar, não, isso é um texto do período pós-exílio, né? Assim como, por exemplo, a gente pega algumas informações sobre o livro de Eclesiastes, que alguns atribuem a Salomão, outros a alguém que teria vivido ali também, próximo do período pós-exílio, né? Depois que Israel já foi levado cativo e está voltando, né, do cativeiro. Então, a crítica histórica, ela sempre mexe um pouquinho assim, mas ela também tem a sua grande importância, né? Embora os historiadores que não são tão conservadores não estejam tão, como que eu posso dizer, preocupado em afirmar uma posição religiosa já amplamente aceita. A gente diz que normalmente quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente tem que ter a cabeça um pouco mais aberta e trabalhar o máximo possível para você não usar o texto e o estudo para reforçar aquilo que você acredita, e sim tentar descobrir se aquilo que você acredita realmente tem base ou se de repente você precisa abrir mão daquela posição porque a ciência ela mostra algo diferente, tá certo? Então essa é às vezes a grande dificuldade para as pessoas que estudam Bíblia, estudam teologia e vêm de um segmento mais fundamental. Bom, a exegese, ela é inclusive a nossa matéria, a próxima matéria, a gente vai passar por ela aqui muito de maneira superficial. Ela é uma ciência que tem por intuito entrar dentro do texto para extrair a palavra pretendida pelo autor. E aí não tem como fazer isso, né, se a gente não conhece a língua original. Hoje em dia a gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente. Tem livros que faz aí o interlinear grego, português do Novo Testamento, por exemplo, onde eles vão traduzindo palavra por palavra, letra por letra. Tem ferramentas na internet como o Bible Hub e que ajuda a gente a fazer essa exegese. Mas o estudo da língua grega e do hebraico, para estudiosos mesmo, ela é essencial para você poder traduzir o texto e ter um léxico, ter uma gramática, ter um dicionário para você perceber essas palavras que de repente elas têm significado, sentidos diferentes dependendo do contexto que ela é utilizada, como a gente falou em Mateus capítulo 24, versículos 39 e 40. Tá? Então a exegese ela começa dessa forma, você vai quebrando o texto, vai traduzindo ele, vai extraindo o sentido das palavras para você chegar o máximo possível naquilo que o autor queria dizer, tá? E não naquilo que eu quero entender. O cristianismo, em especial, né, o cristianismo evangélico neopentecostal, século 20, 21, século 20, 21 não, né, principalmente 1970, 1980 para cá, ele se tornou muito supersticioso. Né? A gente encontra caixinhas de promessa, aqueles baúzinhos cheios de versículos isolados, e tudo isso traz uma forte tendência em ignorar completamente o que o texto realmente quer dizer, porque ele tem um contexto, ele tem um corpo, e ficar só com aquele negocinho ali. Então, a gente precisa muito pensar o que o autor queria dizer e não o que eu quero com esse texto, o que esse texto tem para mim. Né? Então, tem muitas coisas que estão sendo usadas aí à torta e à direita de maneira muito errada. Né? O autor ficaria bem bravo se ele visse como estão usando aquilo que ele escreveu. Bom, aí a gente vai para as últimas, né? Teologia bíblica e teologia sistemática. Quando a gente fala de teologia bíblica, a gente está falando da maneira progressiva como Deus ele foi se revelando ao homem. Então o homem ele já tinha determinado conhecimento sobre o divino, e aí Deus ele vai se revelando aos poucos. Ele aparece para Abraão, ele faz uma promessa, né? Abraão vai peregrinar em outras terras. Ele aparece para Moisés e faz outras promessas. Ele aparece para Isaías, para Jeremias, para outros profetas. E à medida que Deus ele vai se revelando, a gente vai aprendendo novas coisas acerca do caráter e acerca de quem Deus é, né? De uma maneira geral.
Então, a gente estuda nessa teologia bíblica a maneira como Deus foi se revelando e como isso foi contribuindo para o conhecimento dos homens. A teologia sistemática é basicamente esse curso que a gente está fazendo. É o fato de você utilizar a Bíblia e organizá-la em temas, né? Você estudar ela dentro de temas. O que a Bíblia inteira fala sobre anjos? O que a Bíblia inteira fala sobre salvação? O que a Bíblia inteira fala sobre final dos tempos? E aí, essa organização temática, né? É o que a gente chama de teologia sistemática. Você tem vários sistemas de estudo para estar compreendendo. E a teologia bíblica e a teologia sistemática praticamente são duas teologias complementares. E aí, para a gente finalizar, tem mais esses dois slides aqui, onde o autor ele dividiu aí exegese gramatical, né, e exegese cultural. A exegese gramatical, ela faz a análise do texto na língua original, como a gente comentou, mas também tem a cultural, que faz a análise, como eu comentei há pouco tempo atrás, do panorama histórico e sociológico, né, político, econômico, de todo o contexto ali aonde o autor está inserido. Né? Então, por exemplo, a gente hoje tem uma economia, uma forma de conseguir emprego, uma forma de conseguir os nossos bens, né? O sistema monetário funciona de uma determinada maneira. A economia no tempo do escritor era diferente. Né? Hoje nós temos uma determinada política, né? Em relação à eleição, à democracia. Nós fazemos aí nós entendemos que temos um judiciário, um executivo, né? Um legislativo. No tempo deles a política era diferente, era uma teocracia, tinha reis, né? E esses reis tinham que andar de acordo com uma lei religiosa, tinha a pena de morte. E aí, essa exegese cultural, ela faz isso. Né? Ela entende o papel de cada um na sociedade para você também tentar entender as motivações do autor, não apenas analisando a língua original, mas também o seu contexto, do que ele tem ao seu redor. Bom, e às vezes fica uma confusão entre a diferença da exegese e a hermenêutica. Né? A exegese ela descobre o significado do texto para o seu destinatário original. Então a exegese ela precisa disso, ela precisa saber quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, o que ele queria dizer. Né? Então, como a gente comentou, Mateus, é o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Né? Então, por qual motivo? Queria comprovar que Jesus era o Messias. Então, a gente vai estudando, né? Embora eu não esteja falando aqui de um trechinho, né? Normalmente a exegese a gente faz de um textinho pequeno, mas de uma maneira geral, a gente está falando aqui de uma motivação de Mateus para os judeus. A hermenêutica, ela discerne o mesmo significado para novos contextos. Então, beleza, o Evangelho de Mateus foi escrito para que os judeus crescem que Jesus era o Messias. Só que esse Evangelho de Mateus, ele serve para quê para nós agora? Né? Então, qual que é a mensagem que ele tem para os nossos dias? É uma mensagem muito próxima. Né? Jesus é o Messias, ok, mas também tem a ver com mensagem de perdão, de salvação. Se a gente pegar textos mais isolados, a gente citou aqui 1 Coríntios, né? Paulo está falando que as mulheres deveriam se cobrir com véu, não deveriam falar em público. Se um está profetizando, que um profetize depois do outro. Né? Só fale em língua estranha se tiver intérprete, ou então fale com Deus ou consigo mesmo. Estou pensando alguns trechinhos assim de 1 Coríntios 12. Interpretando qual que é a mensagem que a gente tira desse texto tão específico para aquela época, para os nossos dias. A necessidade de ordem no culto. Hoje a gente tem um templo diferente daquela época, né? A gente tem um sentido de religião, de culto um pouco diferente, mas a gente precisa da mesma mensagem. Organização, reverência, decência, respeito. Então, a gente tem que saber descobrir qual que era a mensagem que Paulo queria passar para os coríntios e interpretar essa mensagem, a mesma mensagem para os nossos tempos sem
distorcê-la, né? E esse aí é o grande desafio. Bom, e aí alguns errinhos na hora que a gente interpreta texto que a gente tem que evitar, né? E aqui eu encerro, né, que é praticamente o nosso último slide. Erro mais comum, né? Ignorar o contexto. Talvez o texto mais clássico que eu vejo o pessoal usando e ignorando o contexto seja justamente o de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, dependendo da tradução. Qual é o erro na utilização desse texto? Normalmente é um texto motivacional. Significa, na cabeça das pessoas, perdão, que ela pode adquirir tudo que ela quiser que Cristo vai dar para ela, né? Quando na verdade não está falando sobre aptidão e capacidade de aquisição de bens. Se a gente voltar alguns versículos antes, versículo 11, por exemplo, aí a gente já pega um pouco do contexto. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí sim, posso todas as coisas. Então o que Paulo está dizendo que ele pode? Ele pode tanto ter como não ter, tanto conseguir como não conseguir. Ele vai ficar bem mesmo tendo ou não tendo, e Paulo está falando aqui às vezes de suprimento de coisas básicas para a vida. Paulo não está falando sobre conquistas financeiras, aquisição de bens, nem nada do tipo, que é normalmente como as pessoas costumam utilizar esse texto, ignorando o seu contexto, né? Então, a gente tem aí outros erros como ignorar o que a Bíblia diz sobre o assunto, tem um textinho aqui sobre a ceia, forçar um texto, forçar no texto uma crença pessoal, né? O pessoal que tem usos e costumes de proibição e de até tornar pecado o uso de maquiagens, usa o texto de 2 Reis 9:30, que é justamente aquele trecho em que Jezabel, né, a idólatra, a feiticeira, se pinta em volta dos olhos para dizer, ó, tá vendo aqui, ó, é proibido, porque Jezabel se pintava. Quando na verdade a Bíblia nunca proibiu, e o fato de uma mulher fazer isso, uma mulher pecadora fazer isso, não significa exatamente que isso seja pecado. Então as pessoas forçam no texto um entendimento que o texto não passa, né? E aí o pessoal usa muita frase de efeito como se fosse versículo, né? Evitar ler o texto a partir de um ponto pré-concebido, que a gente comentou, que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente já tem uma ideia na cabeça. E a gente não pode, a gente precisa abrir mão, tentar ler de maneira mais neutra possível para a gente tentar entender o que o texto está dizendo e não o que eu quero que o texto diga. Pessoal, é isso. Eu preciso fazer essa aula um pouco mais breve hoje. Na semana que vem a gente vai entrar um pouco mais a fundo dentro desses temas, tá certo? Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima.